A atriz Tainá Duarte foi confirmada no papel principal de Jenny e o Zeppelin, aliás, filme que será inspirado na música de Chico Buarque. O anúncio da escalação incomodou aí parte da comunidade artística LGBTQIAPN+, já que Jenny, personagem icônica aí do compositor, é uma mulher trans. Vamos entender toda essa polêmica agora com o Pedro Zambarda no plantão do Meteor. Muito bem, bom, não é de hoje, né, que a discussão se pessoas trans devem interpretar personagens trans ou não só, né, com personagens trans, mas também em relação a etnias é tratado sobre isso. E o Pedro tem essa notícia para trazer para a gente, Pedro. Deixa eu começar, Lúcio. Eu não vou começar pela notícia, eu vou falar duas situações. Perfeito. Uma situação atual e uma de um tempo atrás. Que esses caras aí, mais de extrema direita, sempre surtam, né? Tipo, Liga Nerdola, esses caras aí sempre falam. Teve um caso há um tempo atrás que teve o filme da Pequena Sereia em que a atriz principal era negra. E isso foi muito... Teve uma chiadeira, trending topics do Twitter, uma bagunça toda. E agora tem um caso recente, que eu não recomendo que vocês assistam Harry Potter, porque infelizmente a autora é uma transfóbica do caramba, mas colocaram no elenco novo agora, parece que o Severo Snape, que é o professor do Harry Potter, vai ser interpretado por um ator preto, no lugar do Alan Rickman, que era o ator oficial. E também tá tendo mais um surto de reclamação. Por que esses dois personagens são mais legítimos do que uma pessoa cis interpretar uma travesti? Meus amigos, já viram a quantidade de representações de pessoas negras, de pessoas pretas, de pessoas LGBTQIAPN+, de pessoas trans na mídia mainstream? Principalmente na mídia ocidental, é quase nula, né, Lúcio? Não tem. Então, quando você pega um personagem clássico e subverte, mudando a cor de pele dele, reescrevendo a sua história, isso não é uma subversão da história. Isso é você emancipar grupos que são marginalizados e contar aquela mesma história de uma outra forma. Isso se chama liberdade criativa. A diretora Ana Mui Laerte, ela podia colocar a atriz que ela bem desejasse para representar a Jenny. Só que quando ela escolhe uma mulher cisgênero para um papel de uma travesti, ela está excluindo a já, porque as pessoas pretas já têm representação muito pequena em papéis principais. As pessoas trans não existem. Não existem no mercado artístico mainstream. Então ela está cortando uma das poucas portas de entrada para a população trans. E é por isso que ela está sendo criticada e eventualmente chamada de transfóbica, gente. E existe uma transfobia que é estrutural da sociedade. A sociedade tem uma parte da sociedade que não aceita isso. Não aceita pessoas que nascem com um gênero, mas na verdade se identificam com outro. Elas não aceitam a transição dessas pessoas. Então tem uma matéria bem completa do F5 que fala a respeito disso. Inclusive, né, Pedro, quando tem aí um filme que de fato traz uma personagem trans interpretada por uma atriz trans, é todo problemático, como foi o caso aí, né, do filme que foi ao Oscar, Emília Pérez. Sim. Nossa, ressuscitamos Emília Pérez, hein, gente? Pois é. Não, e é uma representação estereotipada, que aí abre argumento que, pra galera da extrema-direita falar, mas é lacração. Não é lacração, cara. Não tem representação, essa representação não existe. E aí, após críticas da comunidade trans, Ana Mui Laerte diz que pode repensar a escalação de Jenny. Escolha da atriz cisgênero para viver a personagem icônica de Chico Buarque gera debate nas redes sociais. Um monte de celebridade se manifestou, que eu acho ótimo, gente. Reportagem da Ana Ri Martinho lá no F5. Na última terça-feira, a atriz Tainá Duarte foi confirmada para o papel de Jenny e o Zeppelin, filme que será inspirado na música de Chico Buarque. O anúncio da escalação incomodou parte da comunidade artística LGBTQIAPN+, já que Jenny, personagem icônica do compositor, é uma mulher trans. Em resposta às críticas,
Ana Mui Laerte, diretora do filme, publicou um comunicado em suas redes sociais dizendo que pode repensar a escalação da protagonista. No processo de criação do filme, entendemos que a letra de Chico e o conto de Guy Maupassant, Bola de Sebo, de 1880, no qual Chico diz ter se inspirado, poderiam ter várias leituras, falou a diretora. Poderia ser uma mulher trans, uma mãe solteira, uma carroceira da favela do Moinho, uma presidente tirada do poder sem crime de responsabilidade, podia ser uma floresta atacada diariamente por oportunistas, falou a diretora, mas por uma questão de lugar de fala, escolhemos fazer uma prostituta cis na Amazônia. No vídeo, Mui Laerte rebate as acusações de que estaria fazendo um transfake, um termo comparável ao blackface, que se refere a atores cisgêneros representando personagens trans. Não é transfake, a ideia era fazer uma personagem cis mesmo, explica a cineasta. Em seguida, ela propõe um debate entre a comunidade trans e os fãs de Chico, e diz que pode repensar o filme. Genio Zeppelin faz parte da ópera do Malandro, musical escrito por Chico Buarque em 1978. Na peça, Geni é descrita como uma prostituta trans. Diante da reação da comunidade trans, eu quero vir aqui abrir o debate e jogar a pergunta. Essa letra do Chico, o mito de Geni hoje em 2025 só pode ser interpretada por uma mulher trans? Pergunta Mui Laerte. Se toda a sociedade, não apenas a comunidade trans, mas todos os fãs de música, se a gente computar que realmente só podemos interpretar a Geni como trans, a gente vai repensar o filme, propõe a cineasta. Agora é muita arrogância, né? Se a comunidade está cobrando, se é uma personagem travesti, por que não mudar esse papel? Por que não pensou isso desde o começo, né, Lúcio? Pois é, parece que não quer dar o braço a torcer, sabe? Não, parece um negócio mal-humorado, gente. O que diz a comunidade? A atriz e diretora trans Renata Carvalho foi uma das primeiras a se posicionar contra a escalação de Tainá Duarte para o papel. Triste em saber que o novo filme Geni e o Zeppelin de Ana Mui Laerte escalaram uma atriz cisgênero para interpretar uma personagem travesti Geni, uma das personagens trans mais emblemáticas do teatro e da música brasileira, escreveu Renata. Precisamos continuar atentos e vigilantes com a prática do transfake nas produções artísticas ainda em 2025, mesmo que a comunidade esteja cheia de artistas progressistas, a transfobia velada e estrutural está presente, enquanto as verdadeiras genis continuam sendo apedrejadas nas ruas, mortas, algumas viram objeto de desejo de artistas cisgênero representar. Galba Gogoia, também atriz e diretora trans, participou do debate proposto pela cineasta. Sim, essa história só poderia ser contada por uma personagem e atriz trans. Imagina uma obra tão transgressora, criada há 50 anos na ditadura militar, ser atualizada dessa forma. Geni é uma personagem icônica da dramaturgia brasileira, criada como travesti. Camila Pitanga também se posicionou. Você pode fazer o filme que quiser, mas pondero que essa interpretação serve sim ao apagamento doloroso das mulheres trans. São poucos personagens com esse protagonismo, é uma escolha que fere. E a Lineker disse que só o fato de Mui Laerte abrir a discussão já a expôs grandemente. O Brasil não é um país acolhedor dos nossos corpos e trajetórias, principalmente se tratando de protagonismo numa grande produção audiovisual. Temos atrizes trans que poderiam sim dar vida a essa personagem tão icônica, já retratada como pessoa trans em tantas montagens, disse a grande Lineker. Vamos ouvir a resposta da Mui Laerte, depois eu queria ouvir o seu comentário, Lúcio, porque ao contrário do que as pessoas pensam, eu e o Lúcio somos dois homens cis héteros, mas a gente tem muito a falar sobre isso, né, Lúcio? Perfeitamente. Vamos lá. Não atualizar. Oi, gente, aqui é a Ana Mui Laerte, que está dirigindo o projeto Geni e Zeppelin. Eu quero comentar o debate que está acontecendo desde que saiu uma matéria no Globo ontem sobre o filme, revelando que a atriz é a Tainá Duarte e é uma atriz cis. E eu quero explicar tudo. Durante o processo de criação desse filme, a gente entendeu que a letra do Chico e o conto do Guy de Maupassant, Bola de Sebo, no qual o Chico diz ter se inspirado, poderia ter várias leituras. Poderia ser uma mulher trans, que poderia ser uma mãe solteira, que poderia ser a Fabiana da Silva
da favela do Moinho, uma carroceira, que poderia ser uma presidente tirada do poder sem crime de responsabilidade, que poderia ser uma floresta atacada diariamente por oportunistas. E a gente, por uma questão de lugar de fala, escolheu fazer uma prostituta cis na Amazônia. Uma inspiração, uma influência do Iracema e até do que acontece ali no Marajó, que é o filme Manas, retrata. E a gente entendeu que essa poesia poderia ter várias interpretações e que a gente poderia fazer essa versão amazônica cis, com a atriz Tainá Duarte. A matéria do Globo não deixou isso muito claro. Então, as pessoas ficaram achando, Renata Carvalho, Marina Matei, que são pessoas que eu gosto e admiro, falando que a gente estava fazendo transfake. E não é essa a ideia. A ideia era realmente fazer uma personagem cis. Mas, diante da reação da comunidade trans, eu quero vir aqui abrir o debate, jogar a pergunta. Essa letra do Chico, essa poesia, hoje, em 2025, só pode ser interpretada como a Geni, o mito Geni, né, que é uma energia de bode expiatório, né, de pomba gira, só pode ser interpretada como uma mulher trans? E eu quero jogar essa pergunta, eu quero debater isso. Porque se a sociedade, não apenas a comunidade trans, mas também todos os fãs da música do Chico e também do conto do Guy de Maupassant, Bola de Sebo, acharem, se a gente chegar e computar que realmente hoje, em 2025, a gente só pode interpretar a Geni como trans, a gente vai repensar o nosso filme, que na verdade a história não vai mudar nada, porque os corpos femininos, sejam cis ou trans, são corpos que estão sempre sob perigo, corpos e almas e mentes, né? A gente sabe o que é ser mulher. Ou se não, ou se a gente entende que sim, que nós podemos fazer várias versões. Queria muito ouvir tanto a comunidade trans quanto todos os fãs da música do Chico. Se vocês puderem, vamos abrir esse... Opa, você tirou da tela? Só foi mal, foi sem querer. Minha conta. Obrigado, beijo a todos. Aí, agora só pode ser interpretado por uma personagem trans? Cara, o problema é o contrário. A pergunta está sendo proposta do jeito errado. Pois é, achei meio complicada a frase também. Mas só duas coisinhas só que eu queria pontuar. Assistam Manhãs de Setembro, que tem inclusive a Lineker como protagonista, fazendo um papel brilhante. E segundo, aquilo que o Pedro falou, né? O próprio Jordan Peele, que faz filmes excelentes como Corra, entre outros excelentes filmes, ele fala uma vez, perguntaram para ele, por que você não coloca personagens brancos como protagonista? Ele falou, mas tem personagem branco em vários filmes aí. Uhum. Pode assistir os outros, então. Uhum. Aqui eu vou colocar personagens negros como protagonista. Uhum. Então esse debate ele é super importante e por conta disso, eu gostaria de trazer, inclusive, uma participação especial aqui, que é a Sofia Labanca. Na tela, Sofi, bem-vinda. Oiê, vamos lá, gente. Falamos muita besteira? Não falaram besteira, não. Eu vou dizer que, para mim, a pessoa que conseguiu falar mais besteira foi a diretora do filme. Porque o pedido de desculpas dela só conseguiu piorar a situação. Porque, não estamos fazendo transfake. Ok. Beleza, vocês vão transformar a personagem trans em personagem cis e colocar uma atriz cis pra colocar. Não é mais transfake, não é uma personagem cis, uma atriz cis interpretando uma personagem trans. Só que, desculpa, você pegar uma personagem que já foi imortalizada na cultura brasileira como uma personagem trans e transformar ela em cis, consegue ser pior do que colocar uma atriz cis pra fazer uma personagem trans. Era melhor não fazer essa história, né, Sophie? O que ela conseguiu fazer, ela assim, tipo, não, a gente não tá fazendo transfake, a gente só transformou uma personagem trans em cis. Sim, isso é pior ainda. Isso é pior ainda, pessoa. Assim, é impressionante. Outra coisa que eu olho e digo, gente, você só piorou a situação quando ela diz que ela vai fazer isso por lugar de fala. Ok, então você não tem lugar de fala, nem a atriz não tem lugar de fala para falar sobre a realidade trans. Ok, é legal, tem que ter pessoas trans quando você vai falar sobre questões que envolvem essa vivência. Ótimo, perfeito. E aí, então por que em vez de transformar a personagem em cis e colocar uma atriz cis,
vocês não trazem pessoas trans para trabalhar, pessoas trans que tenham lugar de fala para trabalhar, sabe? A desculpa que ela usa, não, a gente vai fazer com uma personagem cis porque a gente não tem lugar de fala. Sim, a solução para isso não é tirar as pessoas trans da produção, é trazer mais pessoas trans para a produção. Então, ela realmente só conseguiu piorar a situação. E daí a questão de, não, eu não quero ouvir só a comunidade trans, quero ouvir todo mundo. Gente, vamos imaginar se a gente estivesse falando de qualquer outra população. Imagina, teve um caso ali de misoginia. Então eu não quero saber só das mulheres, eu quero que os homens me digam que foi misoginia. É a lógica CNN Brasil, né? Vamos chamar o Caio Coppola e a Gabriela Prioli para debater esse assunto. Teve um caso de supostamente ali de racismo, né? Então, não, eu não quero saber se os negros estão dizendo que é racismo. Eu só vou acreditar que é racismo se os brancos também me disserem que é racismo. Porra! Parece uma fala meio Porta dos Fundos, né? É o Porta dos Fundos, cara. É o Porta dos Fundos. É o que eu falei no começo do corte, né, Sofia? Uma coisa é você pegar uma obra tradicionalmente branca e colocar minorias ali para serem representadas e reescrever aquela obra, porque só tem branco nas obras ocidentais. É por isso que Homem-Aranha Negro faz tanto sucesso. É por isso que Miles Morales entrou na cabeça do mundo pop. Tem um monte de moleque periférico que gosta do Homem-Aranha. As pessoas não sabem... Sucesso do Pantera Negra, né? O Pantera Negra, por exemplo. É por isso que a gente subverte clássico. Só que aí você não tá subvertendo o clássico, tá pegando uma das poucas histórias que aborda a questão trans e transformando numa história comum. Uhum. Tipo, qual o ponto? Do ponto de vista artístico, isso é pobre. Sim. E assim, o ponto que eu vou falar que, ok, ela tem razão, é que assim, sim, prostitutas também são alvo de discriminação, sim, mulheres cis também são alvos de misoginia, de discriminação, sim. Isso ela tem razão. Uhum. Mas já existem muitas outras histórias falando sobre isso. Menos do que deveriam, mas existem. Quantas histórias que a gente tem sobre a realidade das pessoas trans aqui no Brasil? Pouquíssimas. Você precisa realmente pegar uma das poucas histórias que é sobre pessoas trans e tirar para você conseguir falar da realidade das mulheres cis? Gente, desculpa, mas tem muitas outras histórias que você pode falar para falar dessa realidade e devem ser feitas. Só não precisa tirar a pessoa das poucas pessoas trans que tem. Sabe, me parece até uma jogada meio TERF, meio Radifem, sabe? Não, para defender as mulheres cis, nós vamos atacar as mulheres trans. Cara, não, você não precisa fazer isso. Você não precisa atacar mulheres trans para defender mulheres cis. E o duro, né? É uma jogada que, assim, ela tem aquela transfobia meio velada e, diferente da extrema-direita, que às vezes é mais escrachada, né, Sofia? Ela ainda vem mascarada de uma superioridade progressista, né? A gente podia estar falando da presidenta que sofreu impeachment, assim, crime de responsabilidade. Fia, sai do salto. Ouve um pouco. Né? Eu tenho a impressão que ela está deliberadamente fazendo isso para se blindar das críticas, sabe? Ai, nossa, mas olha, eu sou tão esquerdista, tão feminista, vocês vão mesmo me criticar? Sim, vamos. Sim, nós vamos. Especialmente, né? E é sempre assim, aliás, é um comportamento padrão, né? Dela, que é progressista, até o banana lá do Cross do Flow Games, você lembra? Mas uma resposta que parece feita por advogado para fugir da acusação de que é feita contra a pessoa, né? Eu vou propor aqui um termo. A gente fala tanto do esquerdo macho, ela é esquerdofêmea. O comportamento dela é esquerdo macho feito por uma mulher. Então, tá aí. Versão cis feminina. Esquerdofêmea. Muito bem, minha gente. Ficamos por aqui, agradecendo a participação da Sofia, especialíssima aqui. Grande abraço. Até a próxima.